Nação flamenguista, a mídia de todo o Brasil já começa a discutir, né, esse jogo do Flamengo Estudiantes, né? Os argentinos já preocupados com o Flamengo, porque sabe que vai enfrentar o principal clube do futebol sul-americano desse momento, né? Muitos já discutindo, né, o que fazer para parar esse Flamengo, né? Sem sombra de dúvida hoje. Para muitos, o Flamengo joga o melhor futebol da América do Sul, né? Além de ter jogadores qualificadíssimos, tem um treinador que está chamando a atenção não só do Brasil, mas também da Europa, né? Então, pessoal, os argentinos estão mais do que preocupados, né? Estão com um alerta ligado, né? Sem sombra de dúvida, nós, torcedor do Flamengo, fica na expectativa já do Flamengo fazer um grande jogo, conseguir uma bela vitória aí contra os Estudiantes e levar uma vantagem para o jogo de fora, né? Claro, os argentinos não discutem só isso, né? Os argentinos ficam preocupados porque vê do outro lado uma potência do futebol sul-americano, né? Tanto em investimento, tanto em jogadores, tanto em treinador. Então, sem sombra de dúvidas, chama a atenção da mídia argentina, né? Já a mídia brasileira destaca que o Flamengo hoje, apesar de não ter feito uma grande primeira fase de Libertadores, mas começou a jogar bem, começou a despontar aí como grande favorito a ganhar a Libertadores. Será, pessoal? Deixa a sua opinião nos comentários e se inscreva no canal. Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Créditos do vídeo vai para ESPN Brasil, link da descrição. Vamos acompanhar aí. O duelo a gente já tá. Acabou? Porque a gente. Vamos falar do Flamengo? Não é assim, não, eu entendi. Acho que... E aí eu ouvia vocês e eu lembrava que, acho que foi o Jean que citou Peñarol e Olímpia. Isso. O Flamengo teve, mesmo na fase poderosa, eliminações constrangedoras. Teve uma primeira fase ruim, passou em segundo. Quando há o sorteio, a gente olha e fala, pô, com o Inter é um jogo grande, Flamengo favorito, um jogo grande, mas depois o chaveamento ficou mais fácil. A pergunta que eu jogo para vocês é, o Flamengo hoje está imune não a ser eliminado, mas a eliminação, entre aspas, patética, aquela que você fala assim, não, contra esse não vai. Esse Flamengo está imune a isso. Ele é mais confiável, né? Esse Flamengo tem uma diferença muito grande. Esses outros Flamengos. E é o seguinte, depois compara também o primeiro semestre. Quem mandava ficava dentro do vestiário. E o treinador nem sempre mandava muito. Mandava era o vestiário. Os jogadores, né? Mandavam. Isso era muito claro. Real Madrid pode esperar. Até por quem não deveria ter serenidade, a coisa sai do tom. E isso, cara, no mundo do futebol, uma palavra muda tudo. Muda tudo. Muda, cara. Você vai falando, aquilo lá fica na cabeça de alguém, se ficou martelando uma semana aquela história, uma hora vem pra cima de você. Então você tem que tomar muito cuidado. A administração não passava nem perto do que é hoje. Não estou dizendo que hoje é maravilhosa, extraordinária, a maior do mundo, mas é muito melhor do que aquela que havia lá dentro. A partir da direção, eu vi uma direção frágil no comando do vestiário, os treinadores que lá, tirando o Jorge Jesus, pareciam pequenos. Você pega o cara, o São Paulo, eu não gosto desse cara, tchau. Explodiu, foi pra lua. E chegavam grandes, né? O Rogério teve dificuldade. Tite. O Tite teve dificuldade. O Dorival foi o cara que conseguiu, numa emergência, para salvar um ano. Ele veio, o cara entendeu que esse precisava jogar, que ele precisava jogar, que ele também. E isso deixava todo mundo feliz no vestiário. E ele foi no limite do que ele poderia fazer. Aí a direção, eu até entendo a cabeça dela. Ele falou, não, precisamos melhorar o rendimento da equipe. Gente, explodiu o negócio. O Vitor Pereira, o negócio explodiu. Porque o vestiário é que administrava. Hoje o vestiário não administra mais. É um outro grupo. É um grupo com um entendimento de futebol de alto nível, do mais alto nível. Jorginho jogou no mais alto nível. Saúl, Nigues, mais alto nível. Danilo, Alexandre. E as saídas colaboraram para isso também. As saídas, né? Acho que a saída do Gabigol. A própria atitude do Felipe Luiz, tão criticada por tanta gente naquele momento em relação ao Pedro, foi maravilhosa. E eu falo tranquilamente porque
eu defendi no momento em que ele falou o que tinha falado. Então, acho que tudo isso que o Calçade está falando fica muito claro até nesses dois gestos, né? Na escolha de abrir mão do Gabigol, porque foi o que o Flamengo fez e certamente com o consentimento do Felipe Luiz. Exatamente, quero que mantenha, eles manteriam. E a própria atitude do Felipe Luiz em relação ao Pedro, eu achei que foi muito positiva. Sobre o confronto, decidido ou não, primeiro, é o que o Calçade falou, é um mata-mata, existe sim esse histórico de Olímpia, de Penharol, mas acho que é um outro Flamengo hoje. Para mim, assim, se o segundo jogo fosse em casa, se o segundo jogo fosse no Maracanã, aí, olha, eu vou te falar que eu não ia nem conseguir ver alguma... Porque o Flamengo tende a conseguir, né? Mas pode acontecer de o segundo não ter sentido se ele jogar com uma intensidade... Eu vejo um time que tem uma dificuldade muito grande em criar. O Estudiantes. Uhum. A partir da primeira zona de criação, quando você sai com a bola da defesa para o outro gol, você começa a se articular ali. E eles têm uma dificuldade grande de criar, mas assim, a questão é que... E aí você pega um Flamengo, como o Davi Luiz projetou, que pega e marca. Por isso que o Pedro saiu da equipe. Então, mas acho que seria importante para o Flamengo fazer isso. Tentar resolver a parada no primeiro jogo. E aí eu digo isso por quê? Porque, a exemplo do que a gente falou do River Plate, o ambiente no estádio do Estudiantes é pesado também. Claro, é um estádio menor, é mais acanhado, mas isso às vezes nem é algo que te deixa mais confortável, pelo contrário, te deixa menos confortável. A torcida é espetacular também. Então, assim, levar um bom resultado para lá, eu acho que é importante, porque por mais que o Flamengo seja muito superior, a gente já falou aqui, é a maior distância entre um brasileiro e um estrangeiro nessas quartas de final, sem dúvida nenhuma. O Flamengo é o mais favorito dos brasileiros a passar para a semifinal, mas assim, esse tipo de coisa precisa ser respeitado, o ambiente, tá? Então acho que assim, é importante demais para o Flamengo pensar em não só vencer o jogo, mas vencer bem para ir com tranquilidade. O Flamengo é muito favorito, todo mundo sabe disso, mas os jogadores não podem pensar nisso. Nem o técnico. O Felipe não vai pensar nisso. Eu acho que os jogadores, até por conta dessas eliminações, os que vivenciaram isso, devem estar bem escaldados. Eu concordo com o Calçade. A administração hoje ela é muito mais austera. Você vê que os dirigentes aparecem menos, sim, os jogadores são menos personagens do que eram antes, o jogo coletivo é exaltado. Teve uma crise. O caso do Pedro... E que acabou em quase um dia e meio. Que foi implodida. Então, mas ao mesmo tempo que o caso do Pedro foi uma crise, eu acho que foi uma solução. Obviamente, estou falando não da parte da mensagem para o Mauro, né? Com a questão da venda e tudo mais, porque aquilo ali acabou gerando, de fato, sim. É disso que... É uma crise, essa é a crise. Essa foi a crise. Por outro lado, o mesmo Pedro foi, acho que, o protagonista, né, involuntário, evidentemente, de uma atitude ali do Felipe Luiz que, na minha visão, foi uma atitude positiva como recado para o grupo. Duas, com o Gabigol, que você citou, que se ele pede, se ele banca, não, eu preciso de qualquer jeito, talvez ele ficasse. Uhum. E a outra é o Pedro, dois jogadores super importantes na estrutura do Flamengo. Nesse momento, ele diz que ele te prova que ele realmente deixou de ser jogador e definitivamente ele é um treinador. Porque ele está pensando na estrutura do time que ele acredita ser o melhor. Muita gente pode não concordar. Eu queria o Gabigol e o Pedro juntos. Tudo bem, é legítimo, é do futebol. Na cabeça dele, e ele é o treinador, mas ele não vai dirigir o Flamengo com a minha cabeça, nem do Bini, nem a tua, nem de Audi. E de 40 milhões de torcedores, cada um vai pensar diferente. Ele tem que fazer do jeito dele. E ali ele fez. E você não pode dizer que o Flamengo se deu mal. Né? Então, contra o Estudiantes, eu acho que esta versão do Flamengo que foi sendo desenvolvida, e eu dizia lá atrás, de setembro, o Flamengo de outubro vai ser melhor. Talvez valha para o Palmeiras também. O Palmeiras de outubro está melhor do que o de setembro. Mas o Flamengo, esse jogo em casa, o primeiro, eu acho que não é super legal. Por quê? Uma vitória, claro que quanto mais gols, melhor. Mesmo que seja por 1-0, você vai tirar o Estudiantes lá do fundo. E aí o Flamengo tem condição de chegar na Argentina e jogar. E de passar. É mais fácil, o Flamengo golear
jogando em casa, não mesmo na Argentina, ou mesmo jogando em casa, do que tropeçar. Agora, o jogo é jogado, né? Turma, pra gente já temos que ir pro intervalo. Pois é, nação flamenguista, a mídia já debatendo essa questão aí de semifinal, né? O Flamengo ir para uma semifinal da Libertadores, né? Os argentinos destacando o Flamengo, sem sombra de dúvida hoje. O Flamengo é um dos grandes favoritos a chegar a essa fase aí de, podemos dizer, a fase aí na semifinal. O jogo na quinta-feira é importantíssimo. A gente espera que o Flamengo faça um grande jogo e consiga. Eu não digo nem, pessoal, tem muita gente aí, por exemplo, a parte da imprensa, né, sempre destacando que o Flamengo já tem que definir, o Flamengo já tem que conseguir logo um bom resultado. Pessoal, calma. Eu sempre digo aqui, tem que ter calma, não tem pra que querer, como é que a gente possa dizer isso? Como a gente bem sabe, é um jogo importante, é um jogo onde o Flamengo precisa jogar bem. Se jogar bem, o Flamengo vai estar próximo do resultado. Não adianta querer se antecipar, querer, como a gente sempre sabe, querer dizer que o jogo vai ser fácil, não. Eu acho que vai ser um jogo complicado, né? Vai ser um jogo onde, sem sombra de dúvida, eles vão vir recuados, vão vir ali para se defender, a verdade é essa. Eles vão querer se defender, vão querer levar um empate, né, para a Argentina. Mas como vocês estão vendo aí, os argentinos, é complicado jogar contra o clube argentino, pessoal. É complicado. Sempre o Flamengo vai ter dificuldade. Mas não é só o Flamengo, né? Mas qualquer outro clube do futebol brasileiro hoje tem dificuldade, né? Por quê? Porque queira ou não queira, né, os argentinos têm a catimba, os argentinos sempre os árbitros, volto aqui a dizer, sempre os árbitros favorecem os clubes argentinos. Isso aí não sou só eu que estou dizendo, acho que todo mundo sabe disso, mas eu acredito na vitória do Mengão. Acredito em uma vitória, eu vou logo dizer aqui meu placar. Para mim um 2-0 aí será muito bom resultado. Sei que muitos vão dizer, não, mas 2-0. Não, 2-0, pessoal, é um placar que você pode perder até por um gol de diferença, né? Então, seria um resultado importantíssimo, né? Claro, um 3-0 aí seria fantástico, pessoal. 3-0 seria fantástico, né? Mas, sinceramente, para mim, o 2-0 já tá de bom tamanho. O Flamengo ganhando de 2-0 já estaria de bom tamanho, né? Mas é como eu disse, os argentinos vão vir recuados, vão vir ali atrás da linha da bola, jogando na defesa, mas vamos torcer, né? Torcer aí que o Flamengo faça um grande jogo e consiga uma boa vitória, né? Até porque a partir dessa fase aí, a gente sabe que os olhares vai estar todos para o Flamengo, né? Porque joga um bom futebol. Hoje o Flamengo é destaque no futebol sul-americano. Não é só por causa de compra ou venda de jogadores, não. O Flamengo hoje, pessoal, é alvo de muitas coisas, né? Todo mundo olha para o Flamengo, tem o melhor treinador, tem a melhor estrutura, compra os melhores jogadores, paga os melhores salários. É aquele clube que vai na Europa e negocia com vários clubes, né? Atlético de Madrid, traz jogadores europeus. Então, claro, os argentinos já sabem disso, né? Abre o olho. E a gente espera que dentro de campo se reflita aquilo que a gente tanto sonha, né? Que é uma vitória ali por, no mínimo, 2 gols de diferença, né? 2 gols de diferença seria muito bom já. Muito bom mesmo, né? E é como a imprensa hoje destaca, né? Eu acho que hoje o Flamengo tem, podemos dizer, tá mais profissional, né? Como o BAP mesmo disse, né? Ia transformar o Flamengo numa equipe profissional. A gente sabe, teve anos anteriores aí, dirigentes, né? Agredindo torcedor, gritando em vestiário por outros clubes aí, que podia esperar a sua hora vai chegar. A gente sabe que isso aí não é bom, né? Pelo menos não foi bom pro Flamengo, né? Ok, José Boto aconteceu, errou. Teve aquele caso ali de Pedro, mas foi um caso isolado. Acontece em qualquer clube de futebol, isso aí é uma verdade. Mas a gente espera que as coisas realmente comecem a andar. No Flamengo hoje a gente percebe que os caras são bem profissionais.
Tomara que continue assim, né? Tomara que continue assim, tomara que o Flamengo mantenha esse mesmo desempenho dentro e fora de campo, né? A gente sabe que o Flamengo hoje é uma equipe que, se qualquer assuntozinho vira polêmica, qualquer assuntozinho vira crise, os caras choram por uma crise no Flamengo, e a gente espera que nesse momento aí nada extracampo venha atrapalhar o Flamengo, né? Tomara que na quinta-feira a gente esteja comemorando uma bela vitória em cima do Estudiantes. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.